Aleluia. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Também quero saudar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. O nosso presbítero Éfeso falou irrepreensível. Uma coisa que agrada a Deus é o crente irrepreensível. Porque o crente irrepreensível sempre está cheio da presença do Senhor Jesus. Mas quando nós tornamos repreensível para Deus é porque nós estamos vazios da graça e do poder de Deus. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para a amada igreja nessa noite. Deus sempre dá algo novo para que nós possamos trazer à sua igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Para falar do amor de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1. Gênesis, conhecido como o livro dos começos. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Somente o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto verso. Que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Amém? O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia conhecido no Evangelho do Antigo Testamento, um livro na qual escreveu Moisés, um homem levantado segundo o coração de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. Moisés, um homem que buscava a Deus a cada dia. E Deus, achando graças ao ver Moisés, Deus chama Moisés para livrar o povo das garras de Faraó. A presença de Moisés era tanta com Deus que Moisés pedia a Deus sinais, poderes, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que Moisés pedia a Deus para abrir as águas, e Deus abria as águas. A Bíblia diz que Moisés pedia para Deus fechar as águas, porque vinham os egípcios atrás do povo, e Deus fechava as águas. A Bíblia diz que Moisés pedia alimento para o povo, e Deus mandava alimento para o povo. A Bíblia diz que o sol estava quente, e Moisés pedia para Deus uma coluna de nuvem. Deus enviava a coluna de nuvem para refrescar o povo. A Bíblia diz que Moisés falou para Deus: escureceu, chegou a noite, está frio, e Deus enviava uma coluna de fogo para aquecer o povo naquela época. E Moisés continuava a pedir poderes a Deus. Moisés queria ir muito mais além daquilo que nós imaginamos e daquilo que pensamos. Moisés pedia para Deus
para mostrar a face a ele. E Deus falava para Moisés: Moisés, ricalabasuriandelas, por que queres ver a minha face, Moisés? E Moisés falava para Deus: porque eu sou bem-aventurado, porque eu tenho sede e fome de justiça. A minha sede anseia por ti, ó Deus. Aleluias. Deus está à procura de pessoas que têm sede e fome de justiça ainda nessa terra. Deus procura verdadeiros adoradores que buscam Ele em espírito e verdade. Deus está à procura de pessoas que têm sede de buscar a presença dEle. Eu não sei se essa noite você veio aqui buscar a presença de Deus. Eu não sei o que você está sentindo neste lugar. O que eu sei é que Deus manda uma nuvem de glória sobre este lugar, para dizer que Ele é Deus da tua vida. E Deus concebia poderes a Moisés. Deus concebia poderes a Moisés. A Bíblia diz que quando Deus chamou Moisés, Moisés falou para Deus: escolhe outro. Eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. E Deus falou para Moisés: quem formou a boca, quem formou a língua, quem formou o mudo, quem formou o surdo, não fui eu. Fui eu que formei, Moisés. Você quer um intérprete, Moisés? Você quer Arão como intérprete, Moisés? Não é você que vai falar, Moisés, mas sou eu que vou falar em tua boca, para que seja ordenado para o povo tudo aquilo que vai ser feito nessa terra. Aleluia. Mas eu não vim aqui para falar de Moisés. Eu não vim aqui para falar de Moisés. Eu vim aqui para falar daquele que é, daquele que foi e será maior do que Moisés. Eu vim aqui para falar do Criador, aquele Deus que criou os céus e a terra. Eu vim aqui para falar daquele Deus que criou os mares, as estrelas, que criou o sol, que criou a luz. Eu vim aqui para falar daquele Deus que criou nós para servir a Ele em espírito e verdade. Deus que nos criou, irmão. Deus que nos formou, irmão. E Deus me chama nessa noite para falar contigo. Deus me chama nessa noite para falar com a igreja. Ele tem te formado para te usar como uma tocha acesa nessa nação. A Bíblia vai nos dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Por que Deus começa do princípio? Porque Deus começou a criação da terra do princípio. Muitas das vezes as coisas não dão certo para as nossas vidas, porque às vezes nós começamos do meio, nós queremos começar de trás para frente. Mas eu quero dizer para a tua vida que Deus é o princípio, Deus é o meio, Deus é o fim. Sem Deus nada somos. Sem Deus a nossa vida se torna um fracasso. Sem Deus a nossa vida se torna vazia. Deus nos criou à imagem e à semelhança dEle. Tudo que nós devemos começar tem que ser do princípio.
Tudo que nós devemos começar tem que ser do princípio, porque Deus é o princípio da tua vida. Deus é o princípio da criação, porque Ele formou este universo. Ele formou este universo. E quando nós partimos para o versículo 2, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, mas a Bíblia vai nos dizer que havia um porém. A terra se encontrava vazia, a terra se encontrava em trevas, a terra se encontrava sem forma. Por que fala assim? Se encontrava sem forma, a terra era sem forma, era sem forma e vazia. Sabe por que não é mais? Porque quando Deus entrou na criação do mundo, Ele começou a dar forma. Ele começou a dar forma. O que Deus não gosta é de ver pessoas deformadas e vazias na presença dEle. A Bíblia diz que a terra estava incompleta, estava com a deficiência, estava faltando algo, havia trevas, e algo que Deus, uma das coisas principais que Deus começou a criar, foi a luz. Eu quero dizer para a amada igreja que Deus é a luz da tua vida. Eu quero dizer que essa luz que Deus trilhou em teu caminho é para você percorrer. Oh, Ricalabá, Suriandehai. Não desvia da luz, não vai para as trevas. As trevas é lugar de desprezo. As trevas é lugar de decepção. As trevas é lugar de angústia. As trevas é lugar de tristeza, irmãos. A Bíblia diz que Deus formou. O que Deus não gosta de pessoas deformadas. A Bíblia diz que quando a terra estava deformada, Deus formou, Deus criou a luz. Quando a terra estava deformada, Deus deu forma aos abismos. Os abismos tornaram em tesouros, irmãos, em tesouros. A Bíblia diz no livro de Salmos que a Bíblia tornou em tesouros. Quando a terra estava deformada, Deus deu um brilho, Deus deu uma direção. A Bíblia diz que Deus formou os alicerces. A Bíblia diz que Deus puxou o cordel, deu as medidas, formou as colunas. Deus ainda é a coluna das nossas vidas. Deus ainda é a coluna das nossas vidas. O que eu quero dizer para a amada igreja, que nós éramos deformados também. Nós éramos deformados, mas Deus formou as tuas pernas. Nós éramos deformados, mas Deus formou os teus braços. Nós éramos, irmãos, deformados, mas Deus formou os nossos olhos. Nós éramos deformados, mas Deus formou a nossa mente. Nós éramos deformados, mas Deus formou os nossos ouvidos. Nós éramos deformados, mas Deus formou a nossa boca. Nós éramos deformados, mas Deus formou a tua voz para você adorar Ele em espírito e verdade. Deus não nos formou para estar calado. Deus nos formou para nos dar honra a Ele, porque é Ele que reina em nossas vidas. Irmãos, o que tem de pessoas deformadas por aí, entristecendo o coração de Deus, nós não podemos estar deformados na presença de Deus. É por isso que Deus nos formou. É por isso que Deus nos completou. Deus nos completa nesta noite.
Deus nos completa, irmãos. Nós não vivemos no mundo mais, nós vivemos na luz. Nós vivemos na direção de Deus. E quando nós vivemos na direção de Deus, é para nós estarmos formados, para que nós possamos estar completos, para alegrar o coração de Deus. Nós não podemos ficar da mesma maneira. Nós temos que fazer algo para que nós possamos agradar o coração do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que no fundo do abismo havia escuridão, mas o Espírito Santo de Deus pairava, movia sobre as águas. Eu quero dizer para a amada igreja, quando nós permitimos que Deus move as águas em nosso favor, algo se transforma em nossas vidas. Mas quando nós não permitimos que Deus move as águas em nosso favor, nós se tornamos como o princípio, nós se tornamos como o abismo, nós se tornamos como terra seca na presença de Deus. Mas quando nós permitimos que Deus move esta água, que flui dentro de nós, nós tornamos pessoas diferentes, nós tornamos luz do mundo, nós nos tornamos sal da terra, para que as pessoas, quando nos vê, eles possam sentir a diferença. Tem pessoas andando sem brilho na presença de Deus, tem pessoas andando vazios na presença de Deus. Deus não nos chamou para andar vazio na presença dele. Deus nos chamou para que nós possamos estar cheios. Quando nós permitimos, irmãos, que Deus move as águas em nosso favor, as nossas famílias são restauradas, as nossas famílias são libertas. Depende de nós, não depende do teu irmão, depende simplesmente de mim, de você, que clame, que busque a presença de Deus. Tem pessoas se separando. A Bíblia diz que Deus separou as águas sobre as águas, amontoaram as terras, formaram os mares, os rios. Deus separou. Tem pessoas desistindo do teu ministério. Tem ovelha desistindo da ovelha que está ao teu lado. Não desista da ovelha que está ao teu lado. Tem pessoas desistindo do teu ministério. Tem pessoas separando as coisas. Deus não nos enviou para olhar para pessoas. Deus nos enviou para olhar para Ele, para servir a Ele. Foi para isso que Ele nos separou. Não desista do teu irmão. Ah, fulano de tal canta mal. Ah, fulano de tal prega mal. Ore por ele. Clame por ele. Não vamos julgar mais, irmão. Nós só temos um que possa julgar. Esse se chama Deus. Só Ele pode nos julgar. Não desista do teu irmão, meu irmão. Ovelha ama ovelha. Pastores amam ovelha.
Quem não ama ovelha é lobos devoradores. Xalaba, Surianderra. Não vamos separar de Deus. Não vamos separar do teu ministério. Não separa do teu irmão por causa de coisinhas. Vamos buscar a presença de Deus. Eu não sei se Deus está falando contigo. Deus manda eu falar para a igreja. Chega de separação. Chega de egoísmo. Chega de pessimismo. Olha para o alvo. O alvo é a salvação eterna, irmão. Não podemos parar pelo meio. Nós temos uma trilha para seguir. Nós temos um caminho que Deus iluminou sobre nossas vidas. Este caminho é para nós seguir. Esse caminho é a salvação eterna. Não vamos deixar para trás. Não vamos deixar para trás aquilo que Deus confiou para nós fazermos nessa terra. Aleluias. Aleluias. Deixa Deus mover as águas em teu favor. Água parada é água morta. Deus não nos quer ver morto na presença dele. Terra seca é terra que não frutifica. Deus nos chamou para nos frutificar. Moisés foi chamado. Moisés, no primeiro momento, ele queria desistir de Diaconisa Rosa. Mas Deus falou: não, filho, eu quero você. Não, filho, o poder é para você, porque eu sei que você tem buscado a minha presença. Jeremias queria desistir. Ó Deus, eu não sei falar, eu sou uma criança. Não digas eu sou uma criança. Eu vou te usar na hora que eu quero, como eu quero e do jeito que eu quero. Deus quer te usar, irmãos. Deus quer nos usar nessa terra. Nós temos que fazer a diferença. A diferença tem que partir de nós. Não olha para teu irmão. Vamos fazer a diferença. O inimigo tem lançado setas. O inimigo tem lançado dardos inflamáveis para colocar você contra o teu irmão. Mas avança, prossiga, ergue a tua cabeça. Vamos marchar avante, porque a igreja que marcha é uma igreja vencedora. Uma igreja que marcha, uma igreja que ora. Uma igreja que marcha, uma igreja que busca a presença de Deus. E quando nós buscamos a presença de Deus, há respostas para nossas vidas. Aleluias. Aleluias. As águas não podem parar. Nós temos que permitir que Deus mova estas águas a cada dia. A Bíblia diz que quando Deus chegou no fundo do abismo, havia uma escuridão tremenda, não havia luz. E assim, Ele começou a mover as águas. Mover é sacudir as águas. A Bíblia diz que a luz começou a aparecer. A Bíblia diz que Deus criou o dia, Deus criou a noite. Quando há um mover de Deus em nossas vidas, água acontece. Estas águas não podem parar dentro de nós. Eu estou falando uma água que flui em nossas vidas. Rios de água viva vai brotar sobre nossas vidas, irmãos. Quando nós permitimos que Deus haja em nosso favor, esta água aqui, olha, quando ela move, permite que ela move,
ela transborda. Quando nós permitimos que Deus move essas águas em nosso favor, olha o alicerce que forma, irmãos. Olha o alicerce que forma. Quando nós permitimos que Deus move essas águas, forma uma coluna. As colunas são formadas sobre nossas vidas. E quando essas colunas são formadas, há um formato em nossa face, há um brilho em nossa face. Sabe qual é esse brilho? Esse brilho é a presença do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Mas quando nós não permitimos que as águas movam-se em nosso favor, este brilho encolhe, esse brilho escurece, as colunas se quebram, os alicerces se tornam em migalhas. Mas quando nós permitimos que Deus move em nosso favor, nós nos tornamos como palmeiras que envergam, mas não quebram. Quando nós permitimos que o vento, que as águas se movam em nosso favor, pode vir tempestade, pode vir problemas, pode vir dificuldade, que Deus vai nos erguer. Isso é passageiro, irmãos. Isso é passageiro. Não desanime. Mantenha firme na presença de Deus. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Deus ergueu as colunas em teu favor para estar de pé. É Deus que deu as medidas sobre nossas vidas. A Bíblia diz que Deus chegou para Jó. Jó, tu és sábio. Tu és sábio, Jó. Sabe quem formou as colunas, Jó? Sabe quem colocou as medidas? Sabe quem colocou o cordel, Jó? Sabes não, né, Jó? Fui eu, Jó. Fui eu, Jó. Eu sou o Criador de todas as coisas. E não há outro além de mim. Não há outro além de mim. Não há outro. Não deixe, irmãos, que essa água que flui dentro de nós se seca. Porque quando essa água se seca, ela se torna como terra seca. Ela volta no princípio de todas as coisas. Ela se torna como um abismo em nossas vidas. E quando nós permitimos que o abismo caia sobre nós, pessoas entram em dificuldade. Pessoas destruídas. A pessoa que permite que o abismo entre na vida dela é porque ela parou de buscar a presença de Deus. Pode ter certeza, irmãos. Quando nós paramos de buscar a presença de Deus, nós entramos em dificuldade. E Deus não nos criou vazio. Por que nós temos que entrar em dificuldade? Deus criou a terra vazia. Mas foi até quando Ele não apareceu. A partir do momento que Deus começou a mover sobre a terra, algo aconteceu. E assim é como nós. A partir do momento que você deixa, que nós deixamos que esta água flui dentro de nós, há uma mudança. Há uma mudança em nossas vidas. Amada igreja, a irmã Clara, aquela senhora de 80 anos, na Santa Ceia, aquela senhora recebeu uma graça de Deus tão grande, uma graça da parte de Deus tão grande, uma glória. O rosto dela resplandecia. Olha, irmãos, aquela irmã mora no meu prédio. Aquela irmã mora no quarto andar.
Ela, para subir até o quarto andar, ela tinha que parar umas 4, 5 vezes. Andava de bengala na rua. Pessoas terem parado, pastora Norma, e perguntado o que aconteceu com a dona Clara, o que eles fizeram lá na igreja com ela. Olha, eu falei para aquela pessoa que me perguntou isso. A pessoa, quando coloca Deus na vida dele, Deus muda, meu Senhor. Deus transforma. Deus dá força, Deus dá vigor. A dona Clara é outra pessoa hoje, irmão. Eu falo isso porque eu conheço ela de muitos anos. Outra pessoa, pastora Norma. Aquela mulher era triste, era depressiva. Ela está outra pessoa. Por quê? Porque ela se tornou cheia na presença de Deus. Ela decidiu mudar a vida dela. Ela decidiu, irmão. E quando nós decidimos mudar nossas vidas, Deus nos transforma. E Deus nos quer transformado a cada dia. Deus não nos quer ver sempre do mesmo jeito. Deus nos quer ver nós cada vez melhor, para que Ele possa alegrar o coração dele. É esta palavra que eu queria trazer para a igreja. É esta palavra que Deus me deu para a igreja. Eu não sei se foi essa palavra que você esperava receber nessa noite, mas Deus tocou no meu coração para que eu viesse falar no teu coração. Ô irmão, eu quero falar algo muito sério nessa noite. Deus só coloca aquilo no coração do teu servo, só aquilo que a igreja necessita. E se Deus colocou isso no coração, é porque a igreja estava necessitando de ouvir essa palavra. Eu quero convidar a Maria para se pôr de pé. E quero estar passando o microfone para nosso pastor Sandro Soares.